Mais um Vida e Saúde, a gente está junto aqui para mostrar para você que é possível ser mais saudável e você sabe que o ar que a gente respira, que a gente põe aqui dentro, precisa ter uma qualidade melhor, porque tudo que a gente põe para dentro do nosso organismo vai causar transformações. Então, o que será que você pode fazer hoje para ter um ar mais saudável aí no seu trabalho, na sua casa, na cidade onde você mora? Já parou para pensar nisso? Então, fica comigo, o programa Vida e Saúde está começando e é hora de pensar em como você pode levar a sua vida de maneira mais saudável. E hoje eu trouxe um pensamento de William Faulkner que disse o seguinte: sempre sonhe mais alto do que você poderá alcançar. Não se preocupe tanto em ser melhor do que aquelas pessoas que estão com você. Seja apenas melhor do que você mesmo. E quando a gente vence os nossos pensamentos que limitam, quando a gente vence as nossas próprias barreiras, aquelas que a gente cria, a gente certamente já é vencedor. Bom, queria saber, você sabe a qualidade do ar que existe aí na cidade, na aldeia, no bairro que você mora? É importante saber isso porque, dependendo dessa qualidade, você vai sofrer mais ou menos doenças. É isso, doutor Aurélio? Tem a ver a qualidade do ar com as doenças que a gente sofre? E muito, viu, Teru? Parece que a poluição e o ser humano agora são entidades que não conseguem mais se Não dá separar, para conviver né? junto também. Pois é. Com a Revolução Industrial, aumentou muito o número de doenças, principalmente respiratórias, mas doenças cardiovasculares também, né? A gente sabe que toda aquela poluição que entra, a gente respira, né? Ela atinge a nossa corrente sanguínea através dos brônquios e depois dos alvéolos, né? E ela causa inflamação nos vasos. E essa inflamação que a gente tem nos vasos, em todo o sistema circulatório, ela traz doenças para a gente. Então, a poluição é sim um grande responsável por mortes cardiovasculares, né? Relacionadas a infarto, AVC. A gente tem uma animação aqui para mostrar para o nosso telespectador como é que funciona a respiração, só para você entender. Cada ciclo respiratório, geralmente a gente respira 500 ml, né, mais ou menos, meio litro de ar. E tem inúmeras partículas, dependendo de onde a gente mora e trabalha, essas partículas elas atingem e depende muito também do tamanho delas. Elas podem se depositar mais na parte central ou ir até o finzinho chegando nos alvéolos. E é aqui que elas atingem a corrente sanguínea. Quando as partículas são pequenas e atingem o alvéolo, que é a parte final dos brônquios, ele entra na corrente sanguínea e causa inflamação no corpo todo. Se esse ar estiver poluído. Se esse ar estiver poluído. Quando essas partículas elas são um pouco maiores, elas não entram na corrente sanguínea, mas elas são também capazes de iniciarem processos aí inflamatórios das vias respiratórias, como rinite, sinusite, bronquite, né? E piorar quadros de asma também. Olha só, quero saber o seguinte, quando a gente respira pela boca ou pelo nariz, faz diferença? Ajuda a filtrar um pouquinho essa poluição ou essa qualidade do ar que a gente põe para dentro, dá uma melhorada? Faz muita diferença, porque quando a gente respira pela boca, a gente não aquece e não umidifica o ar. E todo o revestimento dos brônquios, ele necessita de água, porque é como se você imaginasse o seguinte: dentro dos nossos brônquios, o que reveste o interior deles é como se fosse um trigal. Então, são várias células microscópicas que são considerados cílios. Tá. Eles fazem a limpeza dos brônquios. E em cima tem uma camada de gel. Então, todas as impurezas que chegam do ar, elas entram em contato com esse gel e são varridas por esses microcílios. Quando resseca, por isso que as pessoas ficam mais doentes quando é frio e seco. Quando abaixa a umidade do ar, por exemplo? Exatamente, a gente não toma água, né, a quantidade adequada, resseca o epitélio respiratório e a gente fica mais susceptível às infecções. Você mencionou algumas doenças aqui, doutor Aurélio mencionou algumas doenças que ficam piores com a poluição. Agora a gente tem aqui outras doenças que não são tão relacionadas com o sistema respiratório, por exemplo, que podem também piorar com a poluição do ar. É muito comum, às vezes tem irritação ocular, ressecamento, apresenta um pouco de rouquidão, tosse. É muito comum, às vezes a tosse está relacionada à inflamação, principalmente dos seios nasais, mas também das cordas vocais. Tá. A gente tem doenças pulmonares, aí entram inúmeras doenças pulmonares relacionadas aos compostos, que é dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, um monte de produtos da combustão que acabam inflamando e causando transformações no tecido pulmonar. Tá. Isso causa muitas doenças.
nós temos, vou mostrar mais uma parte aqui de doenças, na verdade, que afetam as diversas áreas do nosso corpo, né? Assim como o tabaco, né, o fumo, ele é um poluente que causa câncer de pulmão, causa alterações como doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, a poluição, dependendo da quantidade de poluição que tem no ambiente, também pode causar isso. E aí a gente tem um aumento do número de atendimentos em pronto-socorro por causa de asma, piora da rinite alérgica. Sabe que tem uma história muito interessante. Em 1952, lá na Inglaterra, é conhecido como Big Smoke esse evento. Juntou inversão térmica junto com o estado do pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, em que os ingleses eles venderam os carvões de alta qualidade, ficaram só com os de baixa, tinham muita quantidade de enxofre. Então eles acordaram em uma semana em dezembro, frio, simplesmente não conseguiam enxergar, os carros na rua não conseguiam transitar, as pessoas iam no cinema não conseguiam enxergar direito os filmes. E calcula-se que morreram entre 5 mil e 10 mil ingleses por conta dessa poluição ambiental. E aí, a partir da década de 50, que fomentou, por causa desse evento, né, que fomentou muita discussão em cima das poluições ambientais que a gente faz, né, pela própria atividade industrial e combustão dos carros. Você sabe, doutor, é interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente pensa em poluição, a gente pensa no clássico, que é aquela poluição que vem dos carros, dos ônibus, dos veículos em geral. Mas queria saber quais são as outras maneiras de se poluir o ambiente. E eu estou pensando não só o ambiente de grandes cidades, mas o ambiente interno, de casa, do trabalho também. Só o fato de você cozinhar com as janelas todas fechadas da cozinha, você também produz dióxido de nitrogênio pela própria reação com o ambiente da combustão ali. Então, isso já causa uma irritação e depende da predisposição de cada indivíduo a desenvolver doenças inflamatórias pulmonares, isso pode ser muito ruim. Então, nós temos, por exemplo, só de fazer um churrasco, né, não tem uma exaustão adequada, ou a gente às vezes vai para Campos do Jordão, qualquer outra cidade no frio, vai aquecer uma lareira. Se não tem uma exaustão adequada, não tem a ventilação, a gente também sofre com esse dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, que são emanados ali dos produtos da combustão, né? Pessoal que usa lareira, pessoal que usa fogão caipira ou fogão a lenha. É muito comum, às vezes, vir no consultório a pessoa com quadro de falta de ar, aquela que foi evoluindo durante 10 anos. Aí você vai perguntar, fumou? Não, não fumou. Morou em grande cidade? Também não. Ah, peraí, a senhora usou fogão a lenha? Ah, durante 40 anos da minha vida, usei lampião, às vezes trabalhou na roça com queima de cana-de-açúcar. Toda essa inalação de produto da combustão, de biomassa que a gente fala, ela é muito ruim para o organismo. Então pode causar doenças assim como o cigarro. Eu queria mostrar aqui, doutora, nós temos aqui alguns produtos que a gente acaba usando em casa. Por exemplo, um desodorante de ambiente, que é aquele que a gente quer deixar com um cheirinho gostoso no ar. A gente tem o desodorante aerosol, nós temos também produtos de higiene e limpeza, como o aceton. Um dia a paciente falou assim, poxa, doutor, eu vim aqui, sou asmática, o senhor deixou um cheiro aqui no consultório que tá terrível, né? Não deu certo. A gente tem que, assim, depende, né, se a pessoa já é asmática, já tem uma sensibilidade aumentada, Entendi. Qualquer tipo de aerossol, solventes de tintas. Por exemplo, às vezes, outra vez veio uma pessoa com muita falta de ar e a gente tem que ser curioso, né? Perguntar o que faz. E, às vezes, se pergunta muito assim por cima, a gente não chega à conclusão o que está causando aquilo. Mas, por exemplo, trabalhadores de metalurgia, aí existe uma doença pulmonar relacionada à própria lubrificação da máquina usada ali no processo e dispersa no ambiente gases que vão causar inflamações crônicas no pulmão. Então, quer dizer, não é nem tudo, nem tudo que polui, na verdade, a gente consegue sentir de verdade, ou ver, né? Pode ser uma coisa muito... No ambiente, no escritório, que tem muita gente, se mantém a sala fechada, ar-condicionado, ninguém sabe como que está a limpeza do ar-condicionado. Existe uma síndrome que hoje chama síndrome do edifício doente. Olha só. Se 20% dos indivíduos que trabalham naquele ambiente têm sintomas respiratórios, é muito provável que esse ambiente seja um ambiente doente. Então, às vezes, irritação ocular, tosse, aquela famosa, eu fico mal quando vou trabalhar, né? Então, final de semana fica bem quando começa a trabalhar. Então, e aí começa com tosse, espirro, pode ser do ambiente, o ar-condicionado, a umidade que cria mofo, não é limpo de forma adequada, mantém um ambiente fechado, então
As pessoas, elas eliminam gás carbônico o tempo todo. O Quer dizer, a excesso de gente gás põe carbônico no oxigênio para ambiente. dentro e bota para fora gás Exatamente. carbônico. Até o excesso de gás carbônico no ambiente pode ser ruim, pode dar dor de cabeça. E como que a gente faz para lidar? Por exemplo, a gente viaja constantemente, por exemplo, em aviões. Como é que faz para lidar com um grande aglomerado de pessoas e também um confinamento de ar, né? Onde você tem que, obrigada a passar tempo ali. Eles têm um cuidado a mais, é um filtro muito especial para isso, né? Que filtra as micropartículas para não disseminarem ali doenças. Mas o problema do avião, por exemplo, é o ressecamento. Tá. O ar é extremamente seco. Como é que a gente faz para não sair doente de uma viagem prolongada? É beber bastante líquido. Lembra que eu comentei que as vias aéreas elas precisam de água? Certo, precisam de umidificar, né? Exatamente. Esse gel que vai impedir que cause inflamação, que as partículas ficam aderidas, ele precisa estar sempre úmido para a limpeza do próprio pulmão funcionar. Legal. Então, às vezes eu oriento até o uso de máscara em voo, que é para manter o ar sempre úmido e quente. Não é nem para você evitar que outras pessoas te contaminem, mas vai dormir, cobre o rosto, você já mantém o ar quente e seco. Isso é muito importante. Uma boa dica. E olha, a gente falando em qualidade de ar, em ambientes, a gente pode observar uma cidade no interior de São Paulo que desde 2014 está na lista dos municípios com o ar mais poluído do estado. E que do ano passado para cá, doutor, ela está no topo dessa lista. Vamos ver, olha, essa cidade, ela tem apenas 30 mil habitantes e o Murilo foi lá para saber por que essa cidade tem essa fama. Olha só, Teru, hoje eu estou numa cidade chamada Santa Gertrudes, que fica mais ou menos uns 150 quilômetros de São Paulo. E hoje eu vim aqui para saber a queixa número 1 dos moradores. Sabe qual é? A qualidade do ar. A qualidade do ar aqui é péssima, aqui é muita poluição, aqui em Santa Gertrude e toda a região. O que mais você sente, assim, de dificuldade com esse ar? Respirar um pouco. Respirar é complicado. Eu acho muito difícil de respirar. Falta de ar também. Fica ruim de respirar, a gente sente uma cosquinha na garganta. Se você for na cidade mais distante, você vê a diferença do ar. A cidade de Santa Gertrudes tem todos os ingredientes de uma típica cidade do interior de São Paulo, viu? A começar pela localização. A cidade fica praticamente em meio à natureza. Só que de uns anos para cá, o ar da cidade foi considerado totalmente impuro. Isso porque aqui na região existem fábricas de cerâmica, como essa aqui do lado. E além de toda a poluição que é expelida dessas fábricas, o chão, que corta aqui a região, tem sua parcela de culpa. Olha só o tanto de poeira. Mas não é para menos, a cidade está rodeada de empresas de mineração que extraem argila para a produção de pisos e revestimentos. Essa poeira toda levou a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo a analisar a qualidade do ar de Santa Gertrudes. O resultado assustou. O município tem o ar mais poluído de todo o estado. Quanto mais pequena é a partícula da cerâmica, pior para o sistema respiratório. Porque as partículas abaixo de 3 micra. O que é micra? Um micra é a milésima parte do milímetro. Só alcança o alvéolo pulmonar, dentro do pulmão, partículas de 3 micras. As pessoas que respiram esse ar poluído quase que diariamente estão expostas a muitos sintomas. O problema pode ser uma simples tosse ou a longo prazo pode se tornar algo bem mais grave. Se elas forem flutuando pelo ar, porque elas são tão leves, elas flutuando e foram aspiradas, elas vão dar esse problema, que é uma doença pior ainda, que a silicose. As fábricas já adotaram algumas medidas para diminuir o impacto causado pela poeira. Uma delas é bem simples, um caminhão passa pelas estradas de terra jogando água. Assim sobe pouca poeira e a cidade fica, digamos, menos poluída. Mas enquanto o ar da cidade não fica livre de uma vez por todas dessa poluição, só resta um tratamento eficaz para os moradores de Santa Gertrudes. O tratamento é controle da qualidade do ar e a pessoa não aspirar. Né? Porque se você aspirar é uma doença evolutiva.
Caso sério, hein, gente? complicado. Olha só, complicado, doutor. E aí, como é que a gente faz? E quem mora em grandes centros? De repente não está lá em Santa Gertrudes, mas mora numa São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais do Brasil são super movimentadas. Então, além dos poluentes que a gente tem dentro de casa, às vezes faz uma pintura, às vezes usa produtos solventes de produtos de limpeza. Estou lembrando aqui, tem faxineiras que gostam de usar querosene, gostam até de fazer umas misturinhas ali perigosas. Ficar atento se isso não está causando tosse, sempre que manipula esse tipo de material. Agora, com respeito a Santa Gertrudes, é complicado, né? Porque está no ambiente. Então, generalizando isso, são medidas públicas eficazes para combater que as indústrias eliminem isso no ambiente. E também facilitar a compra, a aquisição de automóveis híbridos, automóveis elétricos, né? Esse é o principal. Quer dizer, minimizando, então, a emissão de poluentes. Aumentando o número de plantas, de árvores dentro da cidade. Legal. Fala um pouquinho disso pra gente, doutor. Já que a gente precisa do oxigênio tão, assim, mais puro possível, quem mora em grandes centros, vale a pena, de repente, frequentar parques ou locais com muitas árvores? Vai obter um ar mais puro para respirar? Eu gosto de pensar o seguinte, o que a gente pode fazer para combater os efeitos ruins da poluição? Alimentação natural e atividade física. Quais são os efeitos no nosso organismo? Tem as doenças respiratórias, muitas doenças cardiovasculares. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Atividade física, alimentação, tomar líquidos. Agora, a gente pode minimizar esses efeitos se exercitando fora do horário de rush da cidade, onde a gente tem menos contato com poluição, indo praticar atividades físicas ao ar livre, sempre próximo de parques. Isso é muito importante. Agora, é difícil, né? As pessoas se aglomeraram em grandes cidades e a gente, às vezes, tem esse prejuízo de estar em contato mais íntimo com a poluição. Tem que tentar minimizar. A forma de minimizar é isso, manter sempre os ambientes de casa, escritórios, sempre arejados, estar sempre cuidando da manutenção do ar-condicionado, então sempre mantendo ambiente de trabalho. Se a gente percebe esses ambientes de trabalho onde tem uma exposição maior a gases, voláteis, material particulado, então sempre se ater às regras que às vezes a empresa já coloca de uso de máscaras, EPIs que chamam, né? Que são os instrumentos de proteção individual. Sim. Então, a gente precisa evitar entrar em contato com esses poluentes também. Interessante. Olha, você precisa ser responsável também, porque tem coisas que estão fora do seu alcance, mas o que dá para você fazer em casa, faça. Mantenha uma planta, mantenha um jardim bonito aí. O fato só de olhar o verde parece que já dá uma melhorada, mas a gente precisa saber que precisa de ar puro. E se você puder evitar esses elementos ou esses produtos que acabam poluindo mais, né? A gente pensa no uso de carro. De repente, usar um outro veículo alternativo, veículos coletivos, né? Mais carona, mas isso, a gente realmente já está ajudando Temos a os poluir menos. patinetes agora nas cidades, né? Pois é, super legal nessa ideia. Já de quebra pratica atividade física. Doutor, quero agradecer a sua participação aqui no Vida e Saúde. Eu só tenho mais uma pergunta, peraí. Sim. Olha só, aqueles purificadores de ar, tá na moda, tem muita gente vendendo, quero saber se fazem diferença mesmo. Uma coisa são os umidificadores. Os umidificadores ajudam, mantendo ali a umidificação até 70%, 80% no máximo de umidificação. Certo. E se excede isso, também promove o crescimento de fungos. Agora, aí já não é mais interessante, né? Purificadores de ozônio, o ozônio ele é ruim para o epitélio respiratório, né? Para as nossas vias respiratórias. Então, você está querendo purificar o ambiente, mas você está produzindo mais ozônio. E o ozônio não é bom para a gente. Então, não sei se é uma boa. Acredito que não seja uma boa então. O uso de purificadores à base de ozônio aí. Agora, trocar filtro do ar-condicionado está sempre numa boa manutenção, esse é o principal. Legal. E quando der, sempre manter a casa sempre arejada, luz solar entrar, esse é o principal. Gente, olha, dicas simples que você pode fazer aí, com certeza para manter o seu ambiente melhor, mais leve. Agora sim, doutor, obrigada por participar aqui com a gente mais uma vez. E agora é hora da gente acompanhar o raio-x do pepino. Vamos conhecer os inúmeros benefícios que essa hortaliça traz para a gente.
Hoje no quadro Raio X nós vamos falar sobre um alimento que você aí de casa conhece muito bem, o pepino. Eu tenho certeza que você já consumiu ele através de saladas como o tabule, um vinagrete ou uma saladinha simples. O importante é que esse alimento aqui é cheio de benefícios. O pepino é um vegetal muito pobre em calorias, mas rico em água, minerais e antioxidantes que ajudam a hidratar o corpo e a manter o bom funcionamento do intestino. Além da polpa, a casca e as sementes também podem ser ingeridas e são ricas em fibras e em beta-caroteno, que contribuem para a saúde dos olhos, da pele e dos cabelos. Mas não é só isso não. O pepino é rico em potássio, assim como a banana, e por isso melhora a saúde do coração. Agora a dica é para quem quer ficar com os músculos bem firmes, sim! O pepino tem magnésio e por isso melhora a saúde muscular. Então já sabe, o pepino pode ajudar e muito. Olha só que legal, quanta coisa boa no pepino. E ele é bom de preço também, você pode até plantar, cultivar aí no seu quintal, na sua horta. Vai ser uma boa pedida. Gente, é o seguinte, a gente faz uma breve pausa aqui e você vai conhecer no próximo bloco Seven Bikers, um grupo que se encontra para pedalar e fazem de passeio ciclístico um estilo de vida saudável. Estão preocupados tanto com a saúde também como com o meio ambiente, super legal. E ainda tem receita aqui no programa, não perde não, você vai aprender a fazer essa deliciosa mousse de chocolate com o pessoal do VegTube aqui no Vida e Saúde. Super legal, sai daí não, a gente já volta.